Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita aí. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina, galera. E vamos rápido, porque as notícias não podem parar, galera. E aqui é muito rápido. Janela está oficialmente aberta e vai até o dia 2/9 de 2025, galera. Lembrando que a janela foi aberta agora, oficialmente no dia 10, e vai até o dia 2 de setembro. E aí, o que fazer? Aonde o Vasco está? Já está contratando? Já não está? Vai vir jogador? Não vai vir jogador? Cara, é uma loucura e o torcedor vascaíno está desesperado porque nós já vamos ter algumas pedreiras pela frente, que serão o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas depois do Brasileirão, que vamos enfrentar o Botafogo, vamos enfrentar o Independente Del Valle pela Sul-Americana. Isso já está deixando a gente já de cabelo em pé, galera, porque não podemos sair da Sul-Americana. E nós vamos com força total porque o time está descansado. Mas lembrando que Botafogo, que estava no Mundial, continuou jogando, continuou treinando. Então, filho, o Botafogo vem com tudo, não vem cansado não. Então temos que ficar esperto e entender que vai ser um jogão de bola. Apesar do Botafogo ter vendido aí 3 jogadores titulares deles, mas não podemos vacilar porque o Botafogo está com força total, está querendo. Então não podemos deixar a bola cair. Tivemos o descanso, treinamos, isso só vamos saber agora quando entrarmos em campo, galera. E a corda está no pescoço, né? Do Pedrinho, do presidente Pedrinho, do VP Carlos Amoedo e do diretor executivo Admar Lopes. Até porque eles prometeram uma contratação, uma não, eles prometeram pelo menos 3 contratações para essa janela atual. E jogadores queriam entrar para jogar. E o que veio foi um jogador lesionado aí, que está em recuperação lesional. Não, desculpa, não vou ser leviano de estar levando informações erradas para ninguém, mas o que eu tenho para falar é o seguinte: o presidente Pedrinho, Carlos Amoedo, que é o VP, e o diretor executivo Admar Lopes, eles prometeram trazer, né, contratações que chegasse para jogar. Quem veio foi o Thiago Mendes, que está em processo aí de, como posso dizer, de reestruturação. Ou seja, ele já deu uma entrevista dizendo que ele não está apto para jogar ainda. Que ele precisa de pelo menos 1 ou 2 semanas para jogar. E já saiu dizendo que ele volta de lesão, está voltando de lesão, então também não sei se isso é verdade. Já falei isso no vídeo anterior. Estou voltando a repetir porque a contratação é muito importante para essa janela. Eles, né, a gestão do Pedrinho disse que que vai apresentar 2 jogadores, que é um atacante e um meia ofensivo. Um atacante de 25 anos, um meia ofensivo. Só que estamos aguardando. Será que vem para jogar? Ou vem ainda para poder fazer esse trabalho de reestruturação, de adaptação, né? Que estamos aí com o Lloyd Augusto, estamos com o Garré, que ainda não conseguiram entrar em campo, filho. Eles entram, tentam, mas não conseguiu aí uma adaptação, não conseguiu aí mostrar para que veio. Então temos que ficar esperto, porque se toda vez que for contratar o jogador e ele for demorar a entrar em campo, a ficar 100%, realmente vai ser difícil a gente conseguir lograr êxito nos campeonatos que estão vindo por aí. Então, temos o mata-mata, que é a Sul-Americana, temos outro mata-mata, que é a Copa do Brasil, que não permite falha, não permite derrota, filho. Perdeu, sai. Já o Brasileirão é ponto escorrido, mas se entrou na zona de rebaixamento, para sair é uma agonia, filho. Para entrar é fácil, mas para sair de lá é um parto. Então não podemos dar mole, não podemos vacilar. As contratações têm que ser pontuais, não pode ser contratações da forma que está sendo. O jogador tem que chegar apto para jogar, entendeu? Já tem que estar pronto, filho. Adaptou, se adaptou e vambora. Entrou aí no elenco, já está formado junto com a galera. Então vambora, vamos jogar. Agora,
O Vasco recusou a proposta do Volta Redonda pelo atacante GB. Lembrando que o Vasco deve ainda uma pratinha aí sobre a contratação do Marrone, sobre as transações que eles fizeram aí, venderam o Marrone e não pagou o Volta Redonda. E o Volta Redonda se interessou aí por empréstimo, né, pelo GB, fez uma proposta e o Vasco negou. Lembrando que o presidente lá do Volta Redonda tem uma boa relação aí com a gestão do Vasco da Gama aí, com o Pedrinho, o Carlos Amoedo, mas não podemos ficar nessa vacilação aí, senão fica, estremece. E vira e mexe, o Vasco da Gama precisa dos jogadores do Volta Redonda que costumam fazer uma boa base lá no Volta Redonda. Aí o Vasco costuma garimpar, né, jogadores lá. Então acho que o Vasco não pode estar vacilando também com o cara, porque senão o negócio vai ficar igual a tia Leila, né? Fala que é amigo e chega na hora de fazer negócios, tia Leila corre fora, filho. Mas vamos falar aqui de uma notícia a respeito do Richarlison, galera. O presidente Pedrinho, junto com alguém da cúpula do Vasco, fez uma ligação para o staff do jogador e pesquisou, saber o que o jogador precisa para poder estar vindo para o Vasco da Gama. Só que não, né, a mídia não conseguiu apurar realmente o que aconteceu nessa ligação, qual foi a resposta, quais as chances que o Richarlison vem para o Vasco da Gama. Mas eu tenho que confessar para vocês que o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras, né, já se interessaram pelo jogador, estão tentando atravessar o Vasco da Gama. E também temos 2 times na Arábia Saudita, filho, que se interessou pelo jogador. E aí eu vou entrar nesse ponto aí. Porque se tem 2 times na Arábia Saudita querendo o Richarlison, filho, é complicado. Se o Richarlison quiser ganhar dinheiro, ele vai para a Arábia Saudita. Se ele quiser vir para o Brasil para jogar futebol, para ser repatriado, aí eu acho que o Vasco tem chance. Até porque o Vasco pode cobrir Fluminense, Flamengo e Palmeiras, sem problema nenhum. Apesar que os 3 hoje estão fortes financeiramente, até porque foram para o Mundial, ganharam dinheiro, tem dinheiro em caixa, estão com as dívidas praticamente equacionadas. Já o Vasco vem de uma recuperação judicial, mas o que pesa a favor do Vasco é que o Richarlison é torcedor vascaíno, filho. Além de ser torcedor vascaíno, ainda o que pesa é o Felipe Coutinho estar no Vasco e poder estar conversando com o jogador para poder convencer o jogador a estar vindo para que possamos estar jogando. E aí o Vasco tem que apresentar um planejamento para o jogador, né, o que o Vasco pretende, aonde o Vasco está jogando, quais são, né, as ambições do Vasco da Gama. Né, temos a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então o Vasco pode apresentar o projeto para o jogador, e aí entraria o Felipe Coutinho, entraria aí o amor que o Richarlison tem pelo Vasco da Gama. Então as chances de vir para o Vasco da Gama, se ele quiser jogar bola, é muito bom. Se ele quiser ganhar dinheiro, filho, esquece. Para ganhar dinheiro é Arábia Saudita, é Europa, é MLS lá nos Estados Unidos. Então, para ganhar dinheiro tem que ser euro ou dólar. Real, filho, esquece. É vir por amor, é vir porque quer, é fim de carreira, é aposentadoria. É desse jeito que os craques lá de fora, eles atuam no futebol brasileiro. Eles vêm para se aposentar, para jogar a bola e acabou. E eu acho que essa situação do Richarlison ainda... Richarlison é um moleque novo, cara. Tem muita lenha para queimar, muita gente, né? Apareceu aí a Arábia Saudita, mas com certeza, né, a Liga MLS, né, algum time pode estar interessado no cara, né? Temos aí alguns times também na Europa que possa estar interessado. Então é muito embrionário falar que o Vasco tem total chance de trazer o Richarlison. Mas como torcedor vascaíno, porra, eu torço que o pombo venha para o Vasco da Gama, meu irmão. Essa é a questão. E continuando, cara, o Nacional do Uruguai confirmou interesse em Puma Rodrigues, galera. Então, parece que o lateral direito, Puma Rodrigues, possa estar de saída do Vasco da Gama, porque realmente ele precisa jogar, ele precisa estar em campo, ele precisa de rodagem, ele precisa que o técnico da seleção uruguaia o veja, né? Então ele quer muito, em 2026, participar, né? Jogar no Mundial de Seleções. Então é Copa do Mundo, então ele não quer ficar de fora. E se ele continuar no Vasco da Gama, as chances dele ficar de fora são grandes, porque o Diniz,
muitas das vezes só usa ele no final do segundo tempo ou no meado do segundo tempo, então ele não consegue aí jogar, né? Mostrar o seu talento, mostrar o seu futebol, mas ele vem sendo convocado aí pela seleção uruguaia aí, pelo técnico, então ele quer muito voltar a ser titular na seleção uruguaia e para isso ele precisa estar jogando. E vamos ver, né? Possa ser que o Nacional do Uruguai venha fazer uma oferta para o Vasco da Gama para poder estar levando o Puma Rodrigues. E voltando aí, vamos falar agora aqui a respeito do Sport, que é o Lucas Freitas. O Sport se interessou, fez uma sondagem, né? Agora estamos aguardando para poder ver a proposta que o Sport irá fazer pelo Lucas Freitas, que é o zagueiro. Então, o Vasco já mencionou que se houvesse uma baixa na zaga do Vasco, que eles iriam, né, buscar zagueiro. Então, se o Lucas Freitas sair do Vasco da Gama, possa ser que o Vasco venha buscar zagueiros nessa janela também, galera. Então, a janela está aberta, tudo pode acontecer. Então, o Lucas Freitas pode sair nessa janela e se ele sair, o Vasco vai a campo buscar um novo zagueiro, né? Possa ser que o Puma Rodrigues também saia nessa janela, que é um lateral direito, e aí o Vasco terá também que ir a campo para buscar um novo lateral ou dar continuidade aos laterais que ele tem, né? Porque o Fernando Diniz continua treinando aí. O Fernando Diniz está com a base, o Fernando Diniz está com o elenco pronto, né? Só o Adson que se machucou, o departamento médico estava tranquilo, sem nenhum jogador, então o Adson agora entrou, então só temos um jogador no departamento médico. Temos aí também, né, alguns jogadores que possam estar chegando na janela, então vamos ver, vamos aguardar para saber qual vai ser os próximos passos que o Vasco da Gama irá estar dando para poder estar ajudando aí o elenco do Vasco da Gama, está ajudando o Fernando Diniz. É muito fácil, como já falei, né? A vascarense, filho, é complicada, porque a torcida do Vasco ela cobra muito jogador e ela cobra muito técnico, mas ela não cobra quem está sentado na cadeira, que é o Pedrinho, que é o Carlos Amoedo, que é o Admar Lopes. Então a gente tem que cobrar esses caras, mano. Esses caras têm que trazer jogadores pontuais, jogadores prontos para jogar. Se eles não trazem, filho, o Fernando Diniz não pode fazer mágica, filho, com o que ele tem. Felizmente é isso que ele tem, então ele vai jogar com o que tem. E se não tá dando certo, irmão, infelizmente nós temos que cobrar o Pedrinho, cobrar o Carlos Amoedo e o Admar Lopes. Essa é a realidade. Enquanto a gente ficar cobrando só técnico e jogador, o Vasco vai continuar passando por isso aí. E enquanto nós estivermos também gritando aí, vende, 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 filho, essa é a situação. De repente o associativo consegue salvar o Vasco, cara, de um desastre aí, né, financeiro, mas se aparecer aí um investidor bom, né, que tenha condições de trazer jogadores, que queira ser campeão, que queira botar o Vasco na prateleira A, beleza. Agora, trazer um investidor que só quer chegar, levantar o nome do Vasco e depois vender, porra, aí a gente vai continuar a mesma, filho. Que aí acontece do cara vem, levanta o Vasco, faz as contratações, aí chega, é vice de algum campeonato, ou até mesmo campeão, pode ser, mas depois sai vendendo os jogadores e depois futuramente, pum, vende o clube. Mas se for essa a solução, também, seja bem-vinda. Mas eu espero que se for vender para algum investidor, que o cara venha ter a questão de querer ser competitivo no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, que o cara venha querer ganhar título, né? O cara venha botar o Vasco na prateleira legal lá e que venha investir pesado para que a gente possa estar voltando às nossas raízes, que sempre foi de vencer, sempre foi o time da virada, sempre foi o time de chegar e competir de igual para igual com qualquer adversário. Então, galera, sem muita delonga, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, para que possamos chegar aí pelo menos aí a 1 milhão de inscritos, né, galera? Me ajuda nessa missão aí, se inscreve aí, me dá essa moral, e eu vou continuar trazendo conteúdo para vocês aí, desde já. Saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!